Já perceberam que a vida parece seguir um roteiro? Funciona assim: você, quando é pequenininho, é colocado na escolinha e aí começam a te ensinar várias coisas, a matemática, o português, as ciências, aí depois divide em física, química e biologia, a matemática, e aí você precisa desse conhecimento para fazer provas. Bom, qual a utilidade desse conhecimento? Fazer as provas e passar de ano. Essa é a única utilidade desse conhecimento. Você não aplica esse conhecimento, não comunica esse conhecimento com nenhuma área da sua vida, mas você precisa dele para passar nas provas e não repetir de ano. Essa é a grande utilidade do conhecimento. E você segue nesse roteiro. Aí você chega no ensino médio e você tem que acumular mais conhecimento e decorar mais coisas para passar no vestibular e entrar numa faculdade, onde você vai fazer a mesma coisa, você vai decorar conhecimento para passar em provas. Em nenhum momento vão tentar te ensinar a refletir, vão tentar te ensinar a usar a lógica de maneira satisfatória. Alguém vai dizer, ah não, você tem a aula de filosofia. Alguém aí foi ensinado a refletir na aula de filosofia? Olha, até onde eu me lembro, as aulas de filosofia que eu tive serviram de uma maneira extremamente idiota a relacionar nomes de pensadores a ideias. E apenas isso. Vocês já viram aqueles joguinhos infantis na revista da Turma da Mônica, em que você tem que ligar o animalzinho na casa dele? Você liga a vaquinha no curral, a galinhazinha no galinheiro, o peixinho na lagoa. Vocês já viram esses joguinhos, certo? Aí, na aula de filosofia no colégio, você tem que ligar o mito da caverna em Platão. Você pega e relaciona o nome de uma pessoa com aquilo que essa pessoa falava. E acabou. Essa é a grande filosofia que se aprende na escola. Aí depois que acaba tudo isso, você tem que achar um emprego e ganhar dinheiro. E aí você tem um monte de gente reclamando, dizendo que o estudo não leva a lugar nenhum. Isso me deixa puto, sabe por quê? Alguns comentários que eu vi, achei extremamente idiotas, babacas. Uma moça, por exemplo, dizendo que eu sou pós-graduada, mas o meu primo que tem uma padaria ganha muito mais do que eu. Ela dizendo isso como se a função do primo dela fosse inferior. Bom, o primo dessa moça com certeza estudou muito sobre como gerir uma padaria, sobre fazer pão, talvez. Ele entende de gerir funcionários, dessa questão toda de recursos humanos. Afinal, se não entendesse, ele não estaria ganhando dinheiro. Você vê um monte de coach falando para você que o estudo não vai te levar a lugar nenhum. E aí no fim ele te vende um curso para você estudar e prosperar. A maioria dos cursos são picaretagens, é claro, mas vocês estão entendendo o problema aí? É uma imensa burrice condicionar o sucesso ao estudo de qualquer coisa que seja. Imagine só que você vai fazer uma faculdade de estudos de gênero e aí você vai ser contratado por uma faculdade para dar aula de estudos de gênero depois de se formar. Você espera ganhar muito dinheiro com isso? Ou antropologia com enfoque nos povos indígenas do noroeste da bacia amazônica. Você pode achar alguma ONG francesa que queira te usar como laranja para fazer alguma safadeza por lá e ganhar muito dinheiro, sim. Mas, em geral, você vai ser chamado para estudar, ensinar outros alunos sobre as dinâmicas e relações sociais dos povos indígenas do noroeste da bacia amazônica. Já viram o esquema Ponzi? Pirâmide? É a mesma coisa. Então, você acumular conhecimento sobre alguma coisa não vai significar que você vai tirar disso prosperidade financeira. Imagine aqui, por exemplo, sei lá, imagine que eu resolva me especializar em D&D. Resolvo me tornar um especialista em bestiário de Dungeons and Dragons. Eu vou ficar rico com isso? Não. Mas se eu abrir um canal no YouTube falando sobre isso, tem alguns que têm muito sucesso e ganham um dinheiro legal. Então esse vídeo é sobre o quê? É sobre demanda. É sobre o conhecimento não ter utilidade nenhuma se ele não gerar valor para os outros. É claro, você pode, assim como eu faço, estudar o bestiário do D&D porque você gosta de jogar e se sentar com seus amigos. E isso é divertido para você. Não espere que isso vai te trazer prosperidade, né? A não ser que você encontre uma demanda nesse nicho que você está querendo estudar. E o sistema acadêmico atualmente ele é extremamente deficitário nessa parte de ensinar você a localizar uma demanda, nessa parte de ensinar você
a fazer aquilo que o mercado quer. E aquilo que o mercado quer é simplesmente atender a necessidade dos outros. Então, enfim, como eu acredito que você deve abordar essas questões? O conhecimento acadêmico, você tem que entender ele como uma ferramenta para você entrar na frente dos outros em disputas que vão ter simplesmente relação com decorar conhecimentos, né? Provas, concursos. Esses conhecimentos eles não vão ser úteis de verdade na sua vida, mas você tem que entender que eles podem ser úteis para você ficar na frente de alguém dentro de uma gincana idiota, seja ela montada pelo governo ou por uma empresa estúpida, né? Pelo RH de alguma empresa estúpida que queira filtrar candidatos a uma vaga e por isso vai dar uma prova de conhecimentos gerais absolutamente inúteis, tá bom? Então é assim que você tem que interpretar o conhecimento acadêmico, como uma ferramenta para você usar em gincanas que você pode vir a ter ao longo da vida. E apenas isso. Não espere que a prosperidade na sua vida vai vir desse conhecimento que você está acumulando. Mas eu vou dizer para vocês, o conhecimento acadêmico que eu acumulei esse ano, né, no que eu apliquei ele fazendo vídeos e ganhando com a AdSense, por exemplo, olha, seria suficiente para comprar talvez uns 5 cachimbos desse aqui. O conhecimento que eu adquiri aprendendo a analisar a tendência de mercado para comprar ação, aí seria suficiente para comprar, bom, muitos cachimbos. Centenas, com certeza centenas de cachimbos. Mas veja aqui, eu acabei de me lembrar de um exemplo em que as coisas acabaram se casando bem. Tudo que eu aprendi teoricamente sobre guerra e sobre conflito serviu para que eu investisse bem no complexo militar industrial americano e aí esses investimentos me rendessem aí líquido uns 30% mais ou menos daquilo que eu coloquei. Vejam só que interessante. Foi uma ocasião, a única que eu consigo pensar assim que realmente conhecimento acadêmico que eu absorvi me serviu para ganhar dinheiro. O que vocês não podem fazer em hipótese alguma é deixar que o estudo acadêmico atrapalhe os seus estudos. Se você se tornar uma pessoa bitolada, que só decora conhecimento para passar em prova e não busca aprimorar a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de reconhecer padrões, de aplicar a lógica ao contexto em que você está observando, em que você está inserido, você vai estar deixando que o estudo, que a escola, que ela atrapalhe a sua capacidade de aprender. Isso aí seria péssimo. Então qual que é a minha sugestão? Leia bastante e procure conversar com pessoas mais inteligentes que você. Hoje em dia é difícil achar gente inteligente para conversar, né? Bom, eu acho que os satanistas estão tendo um relativo sucesso em criar uma sociedade sem sábios. Isso é um grande problema que eu ainda não sei como que a gente vai resolver. Bom, eu tento fazer a minha parte e trazer o mínimo de sabedoria possível aqui nesse canal. E eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, tá bom? Mandem para os seus amigos, principalmente aqueles que estão na escola.